Gog e Magog. A gente vai estudar. Eu quero perguntar para você. O que é Gog? O que é Magog? Por que é tão importante a gente saber sobre esse assunto? O que a Bíblia nos fala sobre Gog e sobre Magog? Vamos começar lá em Gênesis, irmãos. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, a minha está aqui, ó. Sua está aí? Se você puder sempre trazer uma canetinha nos estudos de sexta-feira, é bom. Para você poder anotar. Sinceramente, eu gosto de estar junto com os irmãos, porque eu tenho mais liberdade para poder expor e tal. Mas enquanto isso nós não podemos estar reunidos, né? Nós possamos aproveitar o nosso tempo através dessa internet aí maravilhosa. Gênesis capítulo 10, versículo 2, tá? Vamos começar então a falar de Gog já em Gênesis. E vamos terminar com o Apocalipse. Lembra que eu falo que no princípio já falava do fim? Gênesis já fala do fim. Em várias partes. Desde a criação do mundo, 7 dias da criação, eles já nos remetem ao fim de todas as coisas. Mas como eu estou falando, irmãos, esses estudos não é para causar medo em você. Mas é que nós possamos nos preparar. Porque coisas difíceis virão. Está escrito. Abominações desoladoras estão preparadas para o mundo. É o Apocalipse de Deus. Ninguém vai poder parar. Mas aqueles que estiverem firmados, estes sim, serão glorificados com Cristo Jesus. Amém? Achou aí, irmão? Gênesis 10, 2. Quem achou diz amém. Tô achando os irmãos muito paradinhos aí, hein? Nenhum amém? Duda, escreve amém aí para o tio não ficar no vácuo. Gênesis 10, 2. Olha o que está dizendo. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Só esse versículo. Então, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Um amém. Deus abençoe, Rose. Queridos, preste atenção. Aqui nós estamos, se você ler no comecinho de Gênesis 10, está escrito assim, os descendentes de Noé. Então Noé teve 3 filhos, certo? Sem, Cã e Jafé. E de Jafé vem esses nomes que eu li. E o que eu quero que deixe grifado, se você puder grifar na sua Bíblia aí, é o nome Magog, que nós estaremos estudando hoje. E também o nome Javã, nas próximas aulas que nós vamos ver. Tubal, certo? E Meseque, que nós veremos hoje também. Olha, Magog, Tubal e Meseque, tudo da mesma descendência. Descendência de Jafé. Todos nós somos descendentes dos filhos de Noé. Seja Cã, seja Sem, seja Jafé. Espero que seja de Sem, porque Sem é uma descendência abençoada. Não que se você seguir a Deus, não importando a sua descendência, porque o que faz a gente ser salvo é nós termos fé em Jesus. Né? Não importando de onde que nós vemos, mas todos nós viemos dessa descendência dos filhos de Noé. Muitos filhos vieram coisas muito boas, abençoadas, como o caso de Abraão, né? Isaac, Jacó, mas também vieram outros filhos também encardidos, vamos falar assim, irmãos, para não falar outra coisa, que é Nabucodonosor, né? A Babilônia, Nimrod, vem também Misraim, que vem o Egito, vem a Síria, vem os irmãos que viviam lá em Sodoma e Gomorra, que era da descendência de Cã. Falar pra você que eu não gostava muito desse negócio de genealogia não, mas nossa, eu tenho aprendido tanto com esse negócio de genealogia, porque nos mostra porque tudo está acontecendo, de onde que vem, né? Tá sendo assim muito esclarecedor para mim, espero que um dia seja para você também. Então nós vemos aqui, irmãos, a palavra Magog. Então Magog, ele, na parte literal, ele é um filho de Jafé, que é então descendente de Noé, certo? Esse filho, ele cresce e se torna um povo.
Lembra das 12 tribos de Jacó, que cada filho se torna uma tribo? Nesse caso aqui acontece a mesma coisa. Magog cresce, vira homem, começa a se reproduzir, e aí, de vez de ele ser apenas uma pessoa, uma só família, ele se torna um povo. Ele se torna uma grande quantidade de pessoas, como se fosse uma nação. Você está entendendo? Então, Magog agora não é uma pessoa, certo? No que nós vamos falar hoje, que Magog não é o filho descendente de Noé, que é o filho de Jafé, mas sim é uma nação que vem de Magog, que também tem esse nome. Está entendido isso? Então nós vemos aqui Magog, Tubal e Meseque. Esses três nomes que são os filhos de Jafé que nós acabamos de falar, irmãos, eles vão estar ligados nos versículos chaves que nós estaremos lendo hoje. Eu só quero deixar aqui para você o seguinte, que Magog, Tubal e Meseque, eles fazem parte de uma região da Ásia Menor, certo? Se você procurar lá no mapa, aí ó, o Luiz Flávio podia me ajudar nessa hora, hein? Na Ásia Menor, certo? Antiga, né? Tinha Magog, tinha Tubal e tinha Meseque. E hoje é representado essa área que eles existiam antes, é representado pela Turquia. A Turquia, irmão, é a parte de bronze da estátua de Daniel 2. Você lembra que a parte de bronze da estátua representava a Grécia, certo? E a Grécia, ela dominou um território grande, certo? Alexandre o Grande conquistou muitos reinos, dentre eles essa parte da Turquia. E a Grécia, irmãos, ela vem também de Jafé. E se você procurar em algumas bíblias, você vai encontrar o nome da Grécia como Javã. Então, quando você lembrar de Grécia, você vai lembrar do filho de Jafé chamado Javã. Então tem Javã, Magog, Tubal e Meseque, tudo ali na mesma região da Ásia Menor, que hoje está sendo representado pela parte da Turquia, certo? Eu pesquisei bastante, irmãos, antes de estar fazendo esse estudo, mas eu também não sou dono de toda a verdade. Pode ser que às vezes eu pule alguma coisa, ou erre outras, mas é buscando ao Senhor que nós vamos aprendendo cada vez mais. Tem muita coisa sobre este assunto, eu não vou poder explicar todos os profetas, existem muitos profetas que falam sobre Gog e Magog, mas eu quero explicar aquilo que nos dá assim, a luz para aquilo que nós precisamos estar preparados, certo? Lembrando, irmão, que essa parte da Turquia, a religião predominante, você sabe qual que é? Alguém pode falar qual que é a região predominante aí dessa parte da Turquia? Não sei se eu vou conseguir esperar responder, hein? A religião predominante é o Islã. Preste atenção. É o Islã, né? Se você ver agora a parte de Gog, irmãos. Gog na Bíblia, se você procurar, além de Ezequiel 38 e 39 que nós estaremos lendo, e também Apocalipse, capítulo 20, Gog é citado em 1 Crônicas 5, versículo 3 e 4, como descendente da tribo de Rubens. Rubens era descendente de Jacó, certo, irmãos? Porém, o significado maior de Gog e Magog, a gente vai encontrar em Ezequiel 38, Ezequiel 39 e Apocalipse 20. Não que não existam outros profetas, existem milhares de profetas. Milhares não, mas muitos profetas que são na Bíblia que falam sobre Gog e Magog, mas não fala a palavra Gog e Magog. Mas depois que você tiver a compreensão daquilo que significa isso, quando você lê, por exemplo, Daniel, você vai ver o Gog e Magog. Quando você lê lá Zacarias, você vai ver o Gog e Magog.
E assim por diante, irmão. São vários profetas que falam sobre isso. Mas como eu falei, hoje eu vou dar ênfase a Ezequiel 38, 39, comparando com Apocalipse 19 e 20. Certo, irmãos? Então eu queria que você pudesse abrir a Bíblia comigo no livro de Ezequiel 38 e depois em seguida Ezequiel 39. Eu quero ler eles inteiros porque é uma profecia que Deus deu a Ezequiel. Muitos vão falar que essa profecia já aconteceu e tudo. Pode ser que tenha acontecido, mas existe na palavra do Senhor várias profecias que elas são duplas, certo, irmãos? E esse é o caso da profecia de Gog e Magog, né? É uma profecia dupla ou até tripla. Se você depois, eu vou estar, né, falando, e você pode concordar ou não comigo, né? Você tem as escrituras na sua casa aí, então é bom nós meditarmos na palavra de Deus. Você já achou, irmão? Ezequiel 37, achei. Versículo 1 em diante, tá? Eu vou ler tudo. Veio sobre mim... Não. Ezequiel 38 e 39, perdão, irmãos. Ezequiel 38 e 39. A palavra do Senhor veio assim. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o seu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Eu já vou fazendo as pausas e explicando, que eu acho mais fácil a gente entender, que já vai estar na mente. Vou ler de novo esses versículos e vou explicar. Veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, dirige o seu rosto contra Magog, contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Certo? Então aqui, Gog, ele é um príncipe e o chefe de Meseque e de Tubal, que está na terra de Magog. Então, Magog é um território. Já estou respondendo o que é Magog. Grava aí. Magog é um território. São povos, nações de um determinado território. Que território é esse? Aí está falando que Gog é chefe de Meseque e de Tubal, que está na terra de Meseque, de Magog. Então, se você procurar Meseque e Tubal, como a gente viu, você vai achar ali onde hoje é a Turquia, a parte norte de Israel. É muito importante isso, parte norte de Israel. Isso tem muita revelação aí, irmãos. Não vou entrar no ponto, porque senão a gente vai estender para outras coisas, certo? Então, a parte aqui é importante a gente saber que Magog, ele é um território que esse príncipe chamado Gog vai dominar, certo? E o Senhor, ele vem contra esse príncipe Gog. Vamos continuar. E diz assim: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzol nos teus queixos, e te levarei a ti, como o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manjando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute, com eles, todos com escudos e capacetes, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe tu e todas as tuas congregações, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias, será visitado. No fim dos anos, virás à terra que se retirou da espada, e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos,
e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová. E acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, verei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo, de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas, que agora se habitam, e contra o povo, que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões, e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leãozinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Portanto profetiza, filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Jeová: não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar com segurança? Virá, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias, sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti aos seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele quem eu disse nos dias antigos, pelos ministérios de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram os largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes, porque disse do meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra eles a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio de peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Continuando, irmão, vou ler o 39 e depois eu vou começar a explicar. Tu, pois, ó filhos do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz assim: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar, e te porei anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco, presta atenção, irmão, tirarei o teu arco da mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e os animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel,
e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas, com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que o roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a terra de Israel os enterrará por 7 meses, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que intensamente passarão pela terra, para que sepultem o que estiverem ficados sobre a face da terra, para a purificarem. Durará 7 meses esse trabalho. E os que passarem pela terra atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, se levantará ao pé um sinal, até que os enterradores os enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Ramoná, assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de todas as espécies e todos os animais do campo, ajuntai e vinde de todas as partes para o sacrifício que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebeis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes e da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos engodados em Bazã. E comerei a gordura até vos fartardes, e beberei o sangue até vos embebedardes, a gordura e o sangue do meu sacrifício que sacrifiquei por vós. E vos farei a minha mesa de cavalos e de cavaleiros, e de valentes, de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado a minha mão, que sobre ela tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia e conforme as suas prevaricações, usei com eles, e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha, e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando eles habitavam seguro na sua terra, sem haver quem os espantasse. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornarei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. É bem extenso, né, irmão? Aqui nós lemos o capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Eu não vou ficar, né, toda hora lendo, porque você vê como eu demorei um pouquinho para ler. Mas se você depois puder meditar, eu vou estar explicando certinho, irmãos. E se depois você puder meditar, né, com certeza o Senhor vai falar mais no seu coração. Aqui nós vemos então Magog como o território de Gog. Território onde existia as terras de Meseque e Tubal, que, como eu falei para você, é a parte da Turquia de hoje.
Mas também o Senhor fala de alguns outros povos que estarão com ele, com esse Gog, que é o príncipe. Já quero falar, irmão, esse Gog e Magog é uma profecia dupla. Tá? Você pode até falar que eu estou enganado, mas o que o Senhor está me mostrando é isso. É uma profecia dupla que acontece antes e depois do milênio. Gog e Magog, o Gog, ele vai mostrar o anticristo. E ele vai mostrar da onde que vem o anticristo e quem é o povo que ele vai dominar. E também, depois do milênio, o Gog e Magog vai aparecer lá em Apocalipse 20, depois do milênio, falando sobre o Armagedon, o juízo final, a última guerra entre Deus e Satanás. E aí esse Gog, ele estará representando o próprio Satanás. Então, profecia dupla, fique atento. O Magog é o povo, o território da qual o anticristo vai reinar, o povo que o anticristo vai dominar. Da onde que ele vem, certo? E a parte do Gog, a parte do Gog, a primeira, antes do milênio, vai representar o anticristo, e depois do milênio vai representar o próprio diabo. Vou mostrar isso para você. Mas antes, primeiro, ele vai mostrar então quem é o anticristo e de onde ele vem. Isso é importante você saber? Para mim é. Olha só. Está falando então que ele é chefe de Meseque e Tubal, que eu falei que é a Turquia. Quem mais vai estar com ele? Se você ver Ezequiel 38, versículo 5, 38:5 diz que os persas, os etíopes, os de Put, versículo 6 fala de Gomer e Togarma. Todos esses estarão com seus exércitos, com as suas tropas e muitos povos. Eu demorei um pouquinho para pegar, fui pesquisando parte por parte, né? Eu quero mostrar para vocês aqui, irmãos, quem é o que. Ó, então, vamos ver aqui. Meseque e Tubal, eu já falei que é a Turquia. Depois vem os persas, irmãos. Os persas, se você lembrar da estátua lá, é o Irã. Medo-Persa, lembra? Império Medo-Persa. Hoje, os persas é o nosso conhecido Irã, que é um povo islâmico. Turquia, Meseque e Tubal, é o povo islâmico. Aí tem os etíopes, que está escrito aqui, onde 34% é muçulmano. Tem os de Put. Quem é Put? Procurei na palavra, fui no Google pesquisar, e Put é a Líbia, onde 97% segue o Islã. Gomer, irmãos, é a atual Ucrânia e Rússia. Vai marcando esses nomes aí, irmão. Marca aí. Depois, se puder, volta, nota. Então, Gomer é a atual Ucrânia e Rússia. Togarma, ou Togarma, é a nossa conhecida Armênia, Geórgia e Azerbaijão. Que Azerbaijão, você vai ver que a maioria é tudo muçulmano. E muitos outros povos. Aí, irmãos, eu peguei e procurei um mapa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui no meu notebook. Eu vou pegar o celular para poder mostrar para vocês. Ó, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Depois eu posso mandar para vocês o arquivo. Esse mapa aí, que você está vendo essas partes verdes, uma parte meio roxa. Então isso aí é o mapa desses povos que eu acabei de falar e de todos os outros povos que hoje seguem o Islã. E essa parte vermelhinha aqui, não sei se... Deixa eu mostrar meu dedo aqui. Essa parte vermelhinha aqui é Israel. Depois eu vou mostrar certinho para você poder... Deixa eu colocar aqui no suporte. Para você poder entender melhor. Não vai dar para você poder enxergar. Mas o que você vai conseguir compreender quando você vê essa imagem? Que Israel está cercado
pelos seus inimigos. Isso aí é óbvio, né? Você já sabe que Israel sempre está em guerra com alguém. Palestina, Irã, Iraque. Não tem paz, né? Ele vence sempre, né? Que a palavra diz que o Senhor sempre estará com Israel. Mas não tem paz. Existem guerras toda hora. E quando você olha essa imagem, você vê que Israel está cercado, totalmente cercado, do norte, sul, leste e oeste, pelo povo islâmico. Então aqui está mostrando que Gog, ele vem, o anticristo, tá? Gog, o anticristo, ele vem do povo islâmico, certo? Ele vai ser um homem que vai se levantar, como eu já tenho estudado, através de 10 reis, lembra lá da estátua de Daniel 2, dos 10 chifres de Daniel 7, se levanta um chifre pequeno. Esse chifre pequeno é o anticristo. Lembra das semanas, das 70 semanas de Daniel, que é aquele da última semana que faz cessar o sacrifício contínuo na metade da semana. Esse também é o anticristo. É esse Gog. Esse Gog que vem, aqui mostra da onde que ele vem. Ele vem do islamismo. Irmão, se você lembrar da estátua de que Nabucodonosor teve, lá aquela visão de Daniel 2, você que vê que no final a estátua era parte ferro e parte barro. E o Senhor falou que seria um reino dividido. Como o barro não se mistura com ferro, assim seria no final do tempo daqueles 10 reis, que é os 10 dedos da estátua, que são os 10 chifres dos animais de Daniel capítulo 7. Então, como o barro não se mistura com ferro, assim vai ser. Vai ser um reino dividido. Aí você pega o cristianismo com o islamismo. Eles se misturam? Um é totalmente contrário ao outro. Mas o que vai acontecer, irmãos? Não é minha palavra. É o que a palavra está mostrando. A Bíblia é sagrada. Que através do falso profeta, que eu não vou entrar em detalhes hoje sobre isso, será indicado, através desses 10 reis, que se levantarão ainda, e falta pouco para ele se levantar. Tudo já está preparado para o anticristo reinar. Coloque isso na sua mente. Para de brincar de ser crente. E falta pouco, irmãos, muito pouco. E esse Gog vai se levantar. Da onde? Do islamismo. E quem vai indicar? Um católico. Um cristão. Alguém que crê em Cristo. Certo? Não vou entrar em detalhe pela live, tá, irmãos? Mas você vai ver cristianismo e islamismo unidos com um propósito que já está estabelecido, que é levantar o anticristo. Haverá guerra entre essa união, vai ser um povo dividido, lembra? Um reino dividido. E aí você lembra que quando o chifre pequeno se levanta, dos 4 animais de Daniel capítulo 7, 3 chifres caem. Então esses 3 chifres vão fazer o quê? Guerra contra o chifre pequeno. Vão perceber que o que eles fizeram não é certo. Mas eles vão cair. Ou seja, eles não vão morrer. Mas a sua autoridade, o seu poder, não estará mais em suas mãos. Estará na mão do Gog, do anticristo. Eles terão que se submeter ao anticristo, porque o poder e a autoridade será dado a ele. Você está entendendo, irmãos? Vai vendo o mundo e vai juntando as coisas. Então, primeiramente, o Gog aqui ele está representando o anticristo. E da onde que ele vem? Que ele vem do Islã. O Islã será um homem, tá? O anticristo é um homem físico, né? Que estará no mundo reinando, e ele será o diabo encarnado na terra. Ele terá o poder do dragão, certo? Ele reinará primeiramente com poucos, que são esses 10 reis que levantarão ele sobre todas as nações. E no comecinho ele vai reinar sorrateiro, falando que vai ser o salvador da pátria, mostrando que vai ser Deus na terra, que ninguém precisa de outro Deus, porque ele vai fazer milagres e vai enganar muitos.
Lembra disso, irmãos? Se possível, ele vai enganar os santos. E ele vai se levantar e ele vai reinar durante 7 anos. Como nós temos estudado, né? Em Daniel, as 70 semanas, a última semana. Então, tudo aquilo que nós temos aprendido está nos preparando para a última semana. São 7 anos em que o anticristo vai reinar. Desses 7 anos, 3 anos e meio é um tempo que ele vai reinar sorrateiramente. Ele vai ser bonzinho, ele vai trazer a paz entre Israel e os seus inimigos. Então, sempre olhe para Israel, irmão. Sempre olhe, tá? Porque ele é o termômetro ali, ele é o relógio de Deus para o fim de todas as coisas. Então, quando você vê que Israel está fazendo paz contra palestinos, contra essa parte islâmica que sempre está fazendo guerra, se prepara que mais perto ele está. Só que daí na metade da semana, ou seja, dos 3 anos e meio para o final, o anticristo se revelará quem realmente ele é. Ele vai matar as 2 testemunhas, lembra? Que na metade da semana cessa o sacrifício contínuo de Daniel. E aí ele vai se revelar quem ele é, vai ter a imagem da besta. E quem não se prostrar diante da imagem da besta morrerá. Nós vimos isso em Apocalipse, se não me engano, 13 ou 17, que fala da imagem da besta. Quem não se prostrar vai morrer, não vai poder nem comprar, nem vender. Aí entra a marca da besta. Tudo interligado, irmão. A palavra inteira ela está interligada. O que eu quero mostrar nesta parte, dessa primeiro lado da profecia, que mostra o anticristo, né? Deixa eu ver aqui. Isso fala aqui, essa profecia, que fala no final, né? No fim dos anos. Em Ezequiel 38, versículo 8. Fala que no fim dos anos a terra se retirou a espada, e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel. Terra que foi tirada dentre os povos, onde todos habitam em segurança. Ele tentará fazer guerra contra esse povo, que vive no lugar sem muros ou portas, e estão em descanso. Olha só como tudo se encaixa. Jesus Cristo vem salvar os seus, ressuscita aqueles que estão mortos, arrebata aqueles que estão vivos e leva eles para onde? Para a terra da Nova Jerusalém, né? Lá no céu. Seria o milênio que nós estaremos reinando com Jesus. Ele vai nos levar para lá. Então a gente vai estar numa terra em segurança, que vai ser tirada da terra que nós vivemos hoje. Não vai ser aqui por enquanto, depois vai descer aqui na terra de novo, na Nova Jerusalém. Nós vamos ver isso em Zacarias, capítulo 14, certo? Então você vê o seguinte aqui, irmãos. Você vê que esta terra aqui é a Nova Jerusalém, que o Senhor vai nos trazer aqueles que são separados, santos, e serão aí salvos por Cristo Jesus. E o que vai acontecer? O anticristo ele vai tentar fazer guerra contra este povo que vive num lugar onde não tem muros, nem portas, nem ferrolhos, e eles estão em segurança. Que lugar é esse que não tem muro, que não tem porta? Você vai falar que é Israel? Israel tem seus exércitos, tem armas nucleares, tem ali muros, ferrolhos, tem castelos. Então não é o Israel, não é o Jerusalém que nós conhecemos hoje. Mas é a Nova Jerusalém que o Senhor nos preparou. Ali não vai precisar dessas coisas de muros. Porque quem vai nos proteger é o Senhor. Lembra dos 144 mil selados que não passarão pela ira de Deus? É esse mesmo que eu estou falando. Esses que serão salvos são 144 mil selados. Não é literal 144 mil pessoas. São todos aqueles que aceitam a Jesus, que fazem parte da casa de Israel, da casa de Judá. Um só povo, né? Um só povo, o povo de Deus. Tanto judeus quanto gentios. Esses serão 144 mil. Aqueles que aceitam Jesus, aqueles que buscam conhecer, se entregam na presença de Deus, fogem do pecado, buscam obedecer os estatutos de Deus. Tem o Espírito Santo, que é o selo que nos sela. Está lá, se não me engano, em Efésios 4, 20 ou 21, que fala que o Espírito Santo é o selo que nos sela para aquele dia da redenção. É ele que nos separa do dia da ira de Deus, né?
Então, se você não tem o Espírito Santo, irmão, você não consegue saber os planos e os sonhos de Deus, você não consegue chegar até Deus, porque Ele que está conosco agora, né? O Senhor Jesus nos enviou o Espírito Santo e nós temos que nos encher dele. Temos que buscar a palavra, temos que orar, meditar, sermos direcionados por Ele para que Jesus, Ele resplandeça tudo aquilo que Ele deixou para a gente, que a sua glória seja resplandecida em nós e nós possamos chegar até o Pai através de Jesus. Amém, queridos? Então você vê que o Gog, ele vai levantar um exército de Magog, que são o povo que ele vai dominar, começando pela parte islâmica. Você está entendendo? Pega o nome agora, Gog, Magog. Os dois têm Gog. Um é Gog e o outro põe um Ma na frente. Então, olha só, isso é coincidência? Não é. Você parou para pensar nisso? Não é só para rimar, Gog e Magog, legal, né? É como se você pegasse o sobrenome de um para identificar de onde que ele vem. Por exemplo, meu nome é Luiz Fernando, meu sobrenome é Lima. Então, eu venho da família Lima. Então, ele está mostrando que o Gog, ele vem de uma família do Magog. Ele vem daquele reino. Ele vem daquele lugar. O Senhor está mostrando de onde que vem o anticristo. Tá? E eu pensava muitas outras coisas. Pensava que o anticristo viria de outro lugar. Mas o Senhor está nos mostrando que o anticristo ele vem do Estado Islâmico. Certo? Você vai ver isso conforme as coisas vão acontecendo. E quem vai mostrar o anticristo? Não vai ser tão simples assim de você enxergar. Só aqueles que são de Deus reconhecerão o anticristo quando eles revelarem o anticristo ao mundo. O espírito do anticristo já está no mundo faz tempo. Mas o anticristo que vai ser o homem, que vai ser o reencarnado, né, o Satanás reencarnado no homem, este ainda está para se levantar. Ele já está aí, irmão. Fala uma coisa para você. Está tudo pronto para ele. Tecnologia, ordem mundial, tudo isso aí que você já deve saber, está tudo preparado para que o Gog venha. Certo? E ele vai reinar, mas primeiramente sorrateiro. Como é que você vai saber que vai começar esses 7 anos? Por isso nós temos que meditar na palavra de Deus. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor Jesus vai voltar. Isso está escrito. Então se alguém falar Jesus vai voltar no ano de 2000 e tanto, é mentira, irmão. Ninguém sabe. Mas o tempo, você olha para o céu, você vê que a nuvem está carregada, você sabe que vai chover. Então você se prepara, pega galocha, pega guarda-chuva, né? Para que você não se molhe. E assim é Deus com a gente. Ele nos mostra tudo o que vai acontecer, para que nós possamos nos encher com o azeite do Espírito Santo, para que possamos estar preparados, para que aquele grande dia não nos atemorize. Nós tenhamos a certeza que Jesus estará conosco, como Ele está conosco nesse tempo de pandemia, que é um treino, preste atenção, é um treino que separa o joio do trigo. Muitos dizem que falam, Senhor, Senhor. Mas o Senhor fala, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Muitos nessa pandemia se afastaram mais de Deus. Correram atrás do homem, correram atrás de carros e cavalos. Mas esqueceram de confiar no Senhor. É um teste. É um preparo para que o povo de Deus pare de se focar no mundo. E se foque em Deus. Tá entendendo, irmão? Não quero te assustar não, mas olha, se Deus não está falando com você nesse tempo, não sei como que Ele vai falar, né? Não vai falar que quando tudo isso acontecer, eu não sabia. Porque Deus, Ele está mostrando, né? Não é para te assustar, como eu falei, mas é para que a gente possa estar preparado. A palavra diz, não temas, né? Eu sou contigo. No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos que ter bom ânimo, confiar no Senhor, mas estarmos firmados nessa palavra aqui. Não apenas conhecer ela de letra, mas colocarmos a nossa fé em ação. Como nós temos que colocar nos nossos dias de hoje, temos que colocar muito mais nos dias que estão por vir, e daqui a poucos anos. Marca o que eu estou falando, irmão. Poucos anos. Poucos anos. Já vai começar coisas grandes acontecerem, que abalarão o mundo e todos aqueles que se dizem filhos de Deus. Tá? Continuando, irmãos. Aí tem... Aqui, então, o anticristo ele se levanta com um grande exército e vem dominar. E naqueles últimos dias,
ele vem contra a cidade santa de Deus, que é onde estão os salvos. Então o anticristo ele vai tentar fazer guerra contra os santos e contra Deus lá na Nova Jerusalém. Ainda ali Jesus não está reinando no milênio, irmão. Preste atenção. Eu tinha essa dúvida, né? Sanei ela através do Espírito Santo, de muito estudo ali na palavra de Deus. Então aqui, como eu falei, que é uma profecia dupla, é antes do milênio e depois do milênio. Antes do milênio mostra o Gog como o anticristo e o falso profeta com ele, e a sua morte, tudo que vai acontecer com eles. E depois do milênio, o juízo final, o Armagedon, mas agora o Gog como Satanás. Colocou isso na mente? Tá certo, então vamos voltar ainda para o anticristo. Então o anticristo vem e vai tentar fazer guerra contra Deus. Aí já vai ter matado as 2 testemunhas, certo? Já vai ter passado da metade daqueles 7 anos. Já está no final dos 7 anos. Jesus veio, ele já levou o povo seu. Calma, irmão. Tenha a mente em Deus, tá? Porque fique em Deus. Ó. Então você vai fazer o seguinte. Pense em Jesus voltando. Jesus está voltando. E ele vem e salva os seus, ressuscita aqueles que estão mortos, os seus, tá? E aqueles que estão vivos são arrebatados e levados para a terra prometida, que é a Nova Jerusalém, onde nós reinaremos com Jesus durante 1000 anos. Mas ainda não acabou a vinda de Jesus. Irmãos, antes para mim, Jesus vinha, olha, pode ser que seja assim também no seu entendimento. Até agora, para mim, era assim, Jesus vinha, ressuscitava os seus, arrebatava quem estava vivo e já destruía tudo e acabava tudo no piscar de olhos. Mas o que eu tenho aprendido hoje, tá? É hoje, ontem, de madrugada e hoje, que não vai ser tão rápido assim. A vinda de Cristo vai ser por um piscar de olhos para aqueles que são salvos. Esses, no piscar de olhos, serão arrebatados, transformados e levados até a Nova Jerusalém, para esperar com que nós reinemos com Cristo Jesus durante 1000 anos. Mas aí não acaba ainda a vinda de Cristo. Ainda tem um pedaço, que é a ira de Deus. Lembra de Daniel, para se cumprir 70 semanas, tinha justiça eterna, que era um dos requisitos para terminar as 70 semanas? A justiça eterna vem agora com Cristo. Ele vai matar o anticristo, ele vai destruir o falso profeta e todo o exército do anticristo. Você está compreendendo essa primeira parte? Olha como é complexo, irmão. Então aqui ele vem tentar fazer guerra contra os santos. Aí os santos já foram salvos. Coloca isso na mente. Ainda é a vinda de Jesus. Não estamos no milênio ainda. Mas os santos já estão salvos. Lembra dos 144.000 selados que não passariam pela ira de Deus lá em Apocalipse? Então é isso, agora estão salvos, foram levados, agora chegou o tempo do anjo vir pisar. Lembra o anjo da foice que a gente estudou, irmãos? Que ele veio primeiro buscar o trigo e depois agora ele vem buscar as uvas? Então chegou o tempo de o Senhor pisar nas uvas, ou seja, dele vir fazer justiça contra os ímpios, contra Satanás, contra o anticristo e contra o falso profeta. Está conseguindo compreender? É complexo, tá? Então, ele vem, ele coloca na sua cabeça, então eu vou destruir a cidade de Deus que está à vista, eles vão ver. Essa cidade Nova Jerusalém descerá e será o centro do mundo. A palavra do Senhor diz. Será o centro do mundo a Nova Jerusalém. Então, nós vemos o seguinte, que Gog, que é o anticristo, virá com todo o seu exército, depois de toda a perseguição contra as 2 testemunhas, depois que ter terminado os 7 anos dele do seu reino, depois que Jesus está vindo já, e ainda é a vinda de Jesus, ele vem buscar os seus, leva para a terra prometida, que é a Nova Jerusalém, esperando reinar durante 1000 anos, mas ainda existe a justiça eterna de Deus, que começa agora. Ainda Jesus não voltou para reinar com os santos. Ele está ainda na vinda. Então a vinda não vai ser um piscar de olhos para os ímpios. Para mim isso é novo, irmãos. A vinda do Senhor é rápida para os seus salvos. Um piscar de olhos. Mas lembra que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é Deus? Porque todos eles verão os salvos sendo salvos, certo? Levados.
mas ainda terão a justiça de Deus ainda em suas vidas. Jesus ainda estará aqui e ele trará a sua justiça contra o anticristo, contra o falso profeta e contra o seu exército. Então fala o seguinte, o versículo 16. 16. Subirá contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias. Olha só. Sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim. Não, esse é o versículo... Desculpa, eu li errado. O versículo 16 do capítulo 38 diz assim. E subirá contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim. Isso mesmo. Quando eu houver santificado em ti aos seus olhos, ó Gog. Então você vê aqui que Deus, ele vai se santificar sobre todas as nações quando vier fazer justiça eterna contra o anticristo, contra o falso profeta e contra todos os ímpios que ficaram. Amém? Então a ira de Deus realmente nós não iremos passar. Iremos passar a tribulação e a grande tribulação, que já será terrível. Mas a ira de Deus só passará quem são os ímpios, o falso profeta, o anticristo e depois, no juízo final, Satanás, a morte e o inferno. Vamos chegar lá. Então aqui, irmãos, está falando o seguinte. Deixa eu ver o versículo que eu marquei aqui para poder falar com vocês. Você vê que o versículo 15 do capítulo 38 fala que Gog vem da banda do norte e ele subiu com muitos povos. Nós vemos em Daniel 11, do versículo 21 até o 45, que fala do rei do norte, que seria um homem terrível, lá, desprezível. Ele vem da Síria, né? Síria, que é a Turquia. Irmão, tem tudo a ver, mostrando que o Gog é o anticristo. Né? E da onde que ele vem? Ele vem do norte de Israel. Preste atenção nisso, tá? Continuando. Ó, deixa eu pegar um versículo que eu achei muito interessante aqui para passar para vocês. Vamos para Apocalipse. O capítulo 39. Cadê ele? Não, capítulo 38, versículo 16. Esse que eu queria achar. Olha só. 16. Deixa eu confirmar aqui, irmão. Não, 16 eu já li. O versículo 22 do capítulo 38 fala assim. E contenderei com ele por meio de peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grande pedra de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre muitos povos que estiverem com ele. Então como é que vai ser o fim do Gog e do Magog? Então vai ser através de peste, de sangue e chuva de pedras de fogo. Olha só o que Deus está falando e como é que vai condizer com tudo aquilo que está escrito no Apocalipse e também em Daniel. Se você ver em Daniel lá, irmão, se eu não me engano, Daniel 9 fala que o fim daquele que faz cessar o sacrifício contínuo será como uma inundação. Daniel 9, 26, aqui achei, ó. Fala que o fim desse anticristo será como uma inundação. Aí eu tinha ficado em dúvida, porque a palavra do Senhor fala que depois que acabou o mundo no dilúvio com água, o Senhor tinha prometido que nunca mais destruiria a terra com água. E quando nós estudamos Daniel, fala que o fim do anticristo seria como uma inundação. E eu fiquei com aquilo na mente, e aí Deus me traz a resposta aqui. Além de ter pestes e sangue, vai também ser uma inundação através de grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Então é chuva, mas é chuva de fogo, chuva de pedras de fogo, né? Então assim, vai ser uma inundação que vai destruir o anticristo e vai destruir o falso profeta e todo o seu exército que é Magog, certo? Todo o seu exército, todo o seu reino que é Magog. Vocês estão conseguindo compreender, irmãos? Vamos agora, irmãos, para o livro de Apocalipse 19.
Apocalipse 19, versículo 11. Então a gente está vendo o Gog antes do milênio, e depois a gente vai ver o Gog depois do milênio. Tá? Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas. E diante um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome dele, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E na sua cabeça saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E o vestido da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai a ceia. Vinde, ajuntai-vos a ceia do grande Deus, para que comais as carnes dos reis, carne dos tribunos, carne dos fortes, carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, presta atenção nesse versículo 19 do capítulo 19. Vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo, e toda as aves se fartaram das suas carnes. Você vê então aqui um homem, né, um cavalo branco, Jesus Cristo, né, olhos como chama de fogo, só que ele está com as suas vestes salpicadas de sangue. Que é esse sangue, irmãos? Logo em seguida fala aqui que ele vem pisar o lagar, versículo 15, ele vem pisar o lagar do vinho, do furor e da ira do Senhor Todo-Poderoso. Olha só, então Jesus ele vem trazer justiça eterna de Deus para o mundo. Então esse sangue que está nas vestes de Jesus não é dele, é o sangue dos seus inimigos, dos inimigos de Deus. É o sangue de todo o Magog, que é o povo ímpio. É o sangue de toda a terra que não se prostrou diante do Senhor, que não está com o seu nome escrito no livro da vida. É todo aquele pecado, todo aquele mal que agora subiu à narina do Senhor. Então chegou o tempo do dia da ira. Você está entendendo? Não vai ser tão rápido assim, como eu pensava que era. Aqueles que estão salvos só estarão vendo o desfecho de tudo isso lá da terra prometida, lá da Nova Jerusalém, esperando reinar com Jesus durante o milênio. Então você vê o seguinte, Jesus ele vem pisar o vinho, lembra? Primeiro ele salva, os anjos vêm, puxam trigo e depois levam o vinho para a ira de Deus, que é lançado depois no lagar. Vocês lembram, irmão, que a gente estudou isso? Lembra na questão das festas lá? Vinho e trigo? Lembra ou não lembra? Então, aqui está mostrando que primeiro o Senhor vem buscar os seus, e depois começa a vir a justiça eterna de Deus, que é o dia da ira do Senhor, o grande dia do Senhor. Então, será terrível para aqueles que não têm a Deus. Não será tão fácil, não vai ser tão rápido. E você vê aqui que a palavra de Deus falou em Ezequiel, que o Senhor vem com pestes, com sangue e com pedras de fogo, fogo e enxofre, saraiva. Aí se você abrir comigo no livro de Zacarias, rapidinho, mano, eu não vou focar muito no Zacarias, mas tem tudo a ver. Zacarias 14, fala que peste é essa que vai acontecer
no dia da ira de Deus. Olha que maravilhoso isso aí. Não fala de Gog e Magog, mas é Gog e Magog. Preste atenção aqui. Cadê? Deixa eu pegar o versículo. É Zacarias 14, irmãos. Versículo 12. Deixa eu ver. Versículo 12. Zacarias 14, 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Lembra que o anticristo vai tentar fazer guerra contra aqueles que estão na Nova Jerusalém? A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se juntarão ao redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata e vestidos em grande abundância. Então aqui você vê a praga. Esta praga é apodrecimento dos olhos, apodrecimento da língua, eles vivos. Olha, vê se isso não é ira de Deus. Vê se isso não é ira de Deus. E depois, para terminar, fechar, vem fogo do céu, destrói, pega o anticristo, que é a besta, pega o falso profeta, que nós lemos lá em Apocalipse 19, e lança eles vivos no lago de fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse 19, irmãos. Então você vê aqui o Gog e Magog. Por que eu estou falando que o 19 já fala Gog e Magog, mesmo sem estar escrito isso aqui? Você vê aqui no capítulo 19, fala que o anjo pede para as aves, a partir do versículo 17 do capítulo 19 de Apocalipse, o anjo fala para as aves para eles se ajuntarem para comer carnes de todo o povo, de poderosos, de ricos e pobres. Isso está em Ezequiel 39. Você parou para pensar nisso? Ezequiel 39, deixa eu ver se é o versículo 16. Aqui. Versículo 17 de Ezequiel 39. Tu, pois, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de todas as espécies e todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde todas as partes para o meu sacrifício, para que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carnes e bebereis sangue, comereis a carne dos poderosos, bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, e comereis a gordura até vos fartardes, e beberdes o sangue até embebedardes, e a gordura e o sangue do meu sacrifício que sacrifiquei por vós. Olha só, você está entendendo aqui que o Senhor vem com todas essas pestes, ele vem com sangue, porque ele vai matar todo mundo. Ele vem com fogo, destrói o anticristo, destrói o falso profeta, lança eles vivos no lago de fogo e enxofre, como diz Apocalipse 19. E todo o restante é morto, né? Através da espada, né? de Cristo Jesus. E Ezequiel fala que um vai acabar matando o outro. Deixa eu ver onde está escrito isso aqui para eu poder te dar um contexto certinho. Fala que o restante será morto. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, versículo 22. Não, o versículo 22 fala, né? Com chuva inundante e grandes pedras de saraivas, fogo e enxofre farei cair sobre eles e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Esse aí é o versículo 22 do capítulo 38 de Ezequiel. Mas tem um outro que fala que eles serão mortos pela... Um vai matar o outro pela sua própria espada e não vai restar ninguém. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, irmão. Se você achar esse versículo primeiro, você me fala, que eu esqueci de marcar ele. Se não me engano, é versículo, capítulo 38.
Depois eu vou achar certinho o versículo, irmão, que agora aqui não tô achando certinho, mas está escrito aí, eu li. Mas eu queria deixar para vocês. Que fala que não ficará ninguém aqui, né? Todos serão mortos. O restante do Magog será destruído, né, por Deus. Então depois eu vou marcar esse versículo e eu passo para você aí nos comentários, tá bom? Então aqui você vê então Jesus Cristo trazendo a justiça eterna no mundo depois de ter salvo o seu povo. Conseguiu compreender isso até agora, irmão? Se tiver dúvida, pode perguntar, que é um pouquinho complexo mesmo. Eu fiquei de cabelo em pé estudando isso aí, porque eu tinha uma visão diferente, mas o Senhor está me mostrando outra coisa, né? E nós temos que ficar ligado na palavra do Senhor. E agora nós vamos ver o Magog depois do milênio, certo? Lemos Ezequiel 38 e 39. Agora eu quero ler com você Apocalipse 20, certo? Abre para mim aí, fazendo favor, Apocalipse 20. O que eu achei aqui, irmãos, é Apocalipse 19, 21, que fala, ó: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, não vai restar ninguém na terra. Todo Magog será morto por Deus através de Jesus Cristo e a sua espada, né? O fogo vai descer e vai consumir todo Magog, ou seja, todo o povo que o falso profeta vai dominar, que o anticristo vai dominar, né? O falso profeta juntamente com o anticristo, e todo Magog serão destruídos por Jesus Cristo. E aí o versículo 20, o capítulo 20 de Apocalipse, capítulo 20 de Apocalipse, vai falar dos 1000 anos. Satanás vai ser amarrado por 1000 anos, certo? E os fiéis vão reinar com Cristo. Vamos ler? Capítulo 20, versículo 1 em diante. Deixa eu ler aqui no computador, que está mais claro. A palavra do Senhor vem dizendo assim, ó: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ele encerrou e pôs os selos sobre ele, para que não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e se assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão como a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos, e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e noite serão atormentados para sempre. E viu um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos traduzir assim em palavras rápidas para a gente poder entender.
vem Jesus na sua segunda vinda, né? Que é a vinda que ele vem buscar o seu povo, a gente que estamos aqui hoje, todos aqueles que já viveram antes da gente. O que vai acontecer nessa primeira vinda? Jesus vem, salva o seu povo. Aqueles que estão mortos serão arrebatados, e aqueles que estão mortos serão ressuscitados, né? E aqueles que estão vivos serão arrebatados, e todos levados até a terra da Nova Jerusalém, que vai ser o lugar onde estaremos reinando com Jesus durante 1000 anos. Somente aqueles que são mortos em Cristo Jesus serão ressuscitados. Aí vem Jesus com a justiça eterna, faz a justiça contra os ímpios, manda o falso profeta e o anticristo direto para o lago de fogo e enxofre, destrói todo aquele povo ímpio, certo? Mancha lá suas vestes de sangue, pisa no lagar, e aí Jesus vem reinar com o seu povo durante 1000 anos. Nesses 1000 anos, o diabo será preso. Não haverá ninguém na terra. Todos terão sido mortos pelo Senhor Jesus, através da sua espada, através do fogo. Certo? Então, depois desses 1000 anos, ainda é necessário que Satanás seja solto, para que haja o grande juízo de Deus, que é aquela conhecida guerra do Armagedon. Certo? Satanás será solto por um pouco de tempo. Todas as nações do Magog, certo? Todo aquele território que era controlado pelo anticristo, serão ressuscitados, mas agora quem vai dominar essas nações, que é o território de Magog, né? Não somente o povo islâmico, mas todos aqueles que são ímpios, que não aceitaram Jesus, que não têm o nome escrito no livro da vida, agora sim esses ressuscitarão. Você está entendendo? Por isso que fala que bem-aventurado aquele que ressuscita na primeira ressurreição, porque aquele que ressuscita na primeira ressurreição são os salvos. Os que ressuscitam na segunda são os ímpios. E os ímpios só vão ressuscitar para a sua condenação final, seu juízo final. O juiz agora vai julgar, acabou, já estão condenados, já acabou. Salvação é quando Jesus veio. Mas agora vem o juízo final, o juízo de Deus. E então ele ressuscita ali, o diabo ressuscita todos os ímpios, e ali ele cria um grande exército para lutar a última batalha contra Deus. Esse agora é o Gog, Gog e Magog. Mas agora o Gog representando Satanás, também a morte e o inferno. Esses três serão lançados por último no lago de fogo e enxofre. Eles vêm fazer guerra contra os santos, contra o povo de Deus, contra Deus. Quando eles fizerem isso, vem o Senhor, derrama fogo do céu, destrói todo Magog, destrói Satanás, envia Satanás juntamente com o inferno e a morte para o lago de fogo e enxofre, né? E está falando aqui no versículo 10, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, que é o anticristo, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então vai estar lá, os Magog, todo o território, todos os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre. Vai estar lá o anticristo, o falso profeta, e depois Satanás, o inferno e a morte. E assim serão atormentados para todo sempre. Então criou-se um novo céu, uma nova terra. E o Senhor vai trazer a nova Jerusalém para a terra. Zacarias fala que a nova Jerusalém vai ser o centro da terra. Reinaremos com o Senhor para sempre. Amém, irmãos? É complexo, tem muitos outros versículos que eu queria citar. Tem muitos outros profetas que falam sobre Gog e Magog. Mas aquilo que nós precisamos aprender, creio que deu para passar, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre aquilo que foi falado, se você tiver alguma coisa a acrescentar, né, que você possa entrando em contato com a gente, né? Eu já falei o número do meu celular, se você quiser deixar, né, sua pergunta ou sua opinião. Eu já falei, irmão, eu não sou dono da verdade. Nós estamos buscando a palavra de Deus. Estamos buscando conhecer a Deus. E quanto mais a gente busca, mais o Senhor vai ensinando. Aquilo que eu pensava que era,
Hoje já tenho acréscimos e vejo que não é bem assim. Entende? Não sou dono da verdade, conforme o Senhor vai nos ensinando, a gente vai aprendendo. Né? Com certeza essa parte de Gog e Magog tem muitas coisas para serem reveladas ainda, mas num estudo de 1h30 não dá para se passar tudo. São muitos profetas envolvidos, a palavra de Deus inteirada, né? Nos preparando para esse último dia. O que eu quero falar para você, irmãos, é que a gente tem que estar ligado na palavra de Deus. Juntar desde Gênesis a Apocalipse como um livro interligado. O que eu tenho aprendido é que o Apocalipse ele é um índice que nos leva a todos os profetas. Quando o Apocalipse ele faz isso, toda a palavra, ele pega, por exemplo, quando nós falamos das duas testemunhas, ele fala lá das duas, da parte lá das 7 lâmpadas que havia, né, para nos linkar com o livro, com o profeta de Zacarias, né? Então ele vai deixando pistas para que a gente possa voltar nos profetas, ver aquilo que o profeta falou, para que a gente possa se inteirar naquilo que Deus está querendo dizer. Né? Então a gente tem que estar sempre conectado através da palavra, pedir para que o Espírito Santo mesmo possa nos revelar, porque é Ele que nos dá a sabedoria. O entendimento vem de Deus, vem dos homens. O entendimento vem dos homens. Você pode estudar e você aprende. Agora a sabedoria vem de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra do Senhor. Então quando nós tememos a Deus, buscamos ao Senhor, Ele nos traz a sabedoria. E é isso que Ele está nos trazendo hoje. E todos os estudos. Amém, queridos?